Programa Conexão Cataguases. Olá, boa tarde para você que está ao vivo conosco assistindo o programa Conexão Cataguases na nossa fanpage facebook.com/mídia mineira, também no nosso site www.midiamineira.com. E um bom dia para você que está nos ouvindo pela Rádio Brilho. O programa sempre reprisa o dia anterior pela Rádio Brilho, FM 104,9, e também você que está nos assistindo aí através de outras mídias, né? Porque o programa agora ele tem o podcast que você pode ouvir pelo Deezer, pelo Spotify, no YouTube também. A gente sempre tá jogando, às vezes demora um pouco mais, né? Não é imediato, mas você acompanhando o nosso canal no YouTube, aproveita para curtir também. Sempre que a gente subir o vídeo, você vai poder até assistir numa TV, né? E hoje nós estamos aqui mais uma vez. Vamos falar um pouquinho de trânsito, de outras coisas aqui pertinente à secretaria. Não chega a ser secretaria, né? Mas é quase como se fosse, né? Da Catrans aqui, que é o Bruno, responsável aqui, coordenador da Catrans, que é o órgão que regulamenta todo o trânsito aqui em Cataguases. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa, que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook. E um bom dia para quem vai assistir nós amanhã, quando estará reprisando o programa. Boa tarde a todos. Eu estou falando aqui que é quase como se fosse uma secretaria Catrans, né? Ela é uma coordenação, né, que está subordinada à Secretaria de Civis Urbanos. O nosso secretário, tem muita coisa para fazer, né? O nosso secretário é o José Ângelo Avorato. Então, assim, mas a Catrans ela tem um status de secretaria devido à magnitude do trabalho que é feito, a grandiosidade do que se mexe. Agora mesmo, antes de vir para cá, você estava, acho que em Cataguarina. Cataguarina, isso. Lá em Cataguarina, resolvendo problema de tendo trânsito, uma ampliação na rede de internet, instalação de novos postos para chegar uma internet de mais qualidade nos distritos. Então estão colocando uns postes para passar toda a fiação. Aí nós vamos ver as medições para não comprometer a via onde transitam os carros, né? Não pode colocar em risco a vida dos usuários da via. Então, até isso o pessoal às vezes não sabe. Até isso a Catrans regulamenta, até a distância de um poste. Isso. Os postes lá nós medimos, estão com aproximadamente 40 metros de distância um dos outros, 7 metros de altura. Ah, tá. Eu aprendi quando eu estava no tiro de guerra, o pessoal falava que geralmente cada poste era 100 metros, 50 metros, né, de distância mais ou menos. 2 postes dava 100 metros. Mas é mais ou menos isso então. Esses agora estão obedecendo basicamente uma distância aproximadamente de 40 metros de distância entre um outro. Existe todo um trabalho feito de engenharia que não compete a nós, né? Para falar a distância que tem que ter entre um poste e outro, para também não ter um serviço com mais qualidade, a internet, para não ter nenhum rompimento, deve ter a dimensão do fio, a eletricidade dele. Então, assim, tá lá tendo aproximadamente 40 metros de distância entre um e outro. Legal. Bom, feito esse preâmbulo todo aí, né, Bruno? A gente já tem que começar aqui com uma reclamação que o pessoal tem colocado pra gente aí. Várias pessoas têm. Já teve umas meia dúzia de pessoas que me ligou aí semana passada querendo saber com relação ao semáforo. Você já esteve aqui, você já falou que precisava, parece que comprar, né, licitar uma placa. E parece, se eu não me engano, o Zé Paulo Quintão esteve aqui na segunda-feira. Ele disse que chegou a funcionar um período o semáforo, depois saiu de novo. Como é que anda essa questão do semáforo aqui na cidade? Marco, ele está com uma placa queimada. Essa placa tem um valor de R$16 mil. Foi feito o orçamento, 16 mil reais. Só que é um valor muito alto para a prefeitura, mas a gente sabe que também a prefeitura está com um problema aí. Não é um valor muito grande, mas só que acontece o seguinte: não é simplesmente você abrir uma gaveta e pagar. Tem todo um processo de licitação, de orçamento. Não é simplesmente você escolher a empresa que vem de pagar. E devido a essa crise que nós estamos passando, com falta de repasse do governo do estado, nós estamos tentando consertar com recurso próprio, com a mão de obra própria, com recurso próprio. E nós compramos semana passada, ele chegou a funcionar uns dias, algumas horas. Nós achamos que tínhamos resolvido o problema dele, mas não conseguimos resolver. Então retiramos a placa de novo, está com um técnico da prefeitura fazendo... Então é o próprio pessoal da prefeitura que está sendo feito com recurso próprio
devido para tentar economizar. para tentar economizar. Nós estamos economizando o máximo possível, não estamos esbanjando nada, estamos economizando para tentar, né, equilibrar as contas públicas, que o Estado não passa uma situação boa, o município não passa, a federação não passa, então nós não estamos esbanjando, estamos tentando recuperar o máximo rápido possível, mas com recurso próprio. Que o Romeu Zema, por exemplo, anunciou que o 13º desse ano vai pagar só em março do ano que vem, quer dizer... A situação tá ruim. Então, e isso reflete diretamente na nossa economia, e sem contar a dívida que o Estado tem com o nosso município, que hoje ultrapassa a casa dos 20 milhões. Só vai começar a pagar o ano que vem também. Isso, ano que vem. Não começou a pagar ainda. E com relação ao semáforo, gente, assim, eu ando muito a pé na rua e existem aquelas pessoas que gostam e os que não gostam. É verdade. Isso tem muita pessoa falando assim, parabéns, deixa ele desligado mesmo que tá bom. Eu, particularmente, eu acho que o semáforo tem que funcionar. Ele ordena, ele dá zelo ao pedestre, ele limita. Tem que ser organizado, mas muitas pessoas procuram e falam assim, não, se eu fosse você, não ligava. Mas a nossa intenção é colocar ele funcionando o mais rápido possível. Essa questão do semáforo divide muito a população aqui em Cataguases, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. A gente sabe que Cataguases até que é uma cidade, nesse ponto aí, até bem educada com relação à faixa de pedestre. A gente vê que a maioria dos condutores, eles param para o pedestre atravessar na faixa, né? Mas o ponto positivo do semáforo, Marcos, e deixar bem claro para os ouvintes, que ele ordena. Então, assim, ele tem um tempo próprio para o pedestre, né? Fora que aquele tempo está aberto exclusivamente para os carros e para as motocicletas. Então, assim, ele praticamente ele vai ordenar. Não fica aquela pessoa atravessando em fila indiana, o que às vezes causa um transtorno muito grande, grandes filas que atravessam um atrás do outro, e não tem nada ordenado. O semáforo dá segurança tanto para o usuário da via, que é o pedestre, tanto para o condutor. No horário de maior fluxo, por exemplo, fica difícil se o condutor tiver que parar para todo pedestre que quer atravessar também, né? Por exemplo, horário que está saindo o pessoal da escola. Tanto tem muito carro na rua, como tem muito pedestre, muito aluno também para atravessar. Isso, né? E assim, e o contrário que as pessoas pensam, a faixa de pedestre, cada faixa de pedestre no centro da cidade, ela retém muito trânsito, porque as pessoas param para as pessoas atravessarem, então acaba retendo. E graças a Deus que o nosso condutor ele tem esse bom senso de respeitar a faixa de pedestre. Né? Porque o semáforo é uma coisa simbólica, a pessoa está ali para respeitar. Mas o que vale mesmo é a intenção, é a vida. A pessoa colocou o pé para atravessar, ela viu e foi vista, o carro tem que parar mesmo e deixar com que o pedestre atravesse com segurança. Agora, a Catrans está planejando mais faixa de pedestre aqui na cidade, em alguns pontos, já tem pontos programados aí para poder... Existem, Marcos, vários pontos programados, existem vários pedidos, nós ainda, para você ter noção do atendimento, tem vários pedidos de 2014 ainda que nós não conseguimos atender. Nossa. Porque assim, não é a questão da prioridade, são os pedidos que entram, a gente tem todo o zelo de verificar, aguardar um por um e ver a viabilidade. Um dos grandes problemas que nós temos é a falta de recursos para poder estar instalando essas faixas, que elas não ficam baratas. Recentemente foi instalada uma faixa ali na Praça Santa Rita, que liga o Colégio Carmo, aquela calçada do Hotel Cataguases, na rua 13 de maio, próximo ao Chuá, que foi uma participação pública-privada. Teve doação de empresas que doaram a faixa para o município 100%. Nem a mão de obra foi do município. E às vezes nós somos questionados, eu pedi em 2014 e agora vocês já fizeram no centro e não fizeram a minha. Só que a cada ali, gente, é participação de empresas. Né? Teve participação do Colégio Carmo, que ajudou a construir aquela faixa. Fica caro para uma empresa se ela quiser, por exemplo, alguns lugares onde a gente vê que tem uma demanda, igual Beira Rio, por exemplo, que o pessoal reclama, às vezes próximo à entrada do Paraíso ali, que é um lugar meio complicado. Se uma empresa quiser ali, sei lá, é caro para uma empresa média. Ô Marcos, uma faixa, uma faixa de pedestre igual aquela do Carmo, que foi feita ali em frente à prefeitura. Ela fica em aproximadamente R$9 mil. 9 mil. Isso, com os tijolos, com a mão de obra, com toda a base que é feita ali, fica em aproximadamente R$9 mil. Você vê como é que o pessoal de Cataguases às vezes exagera um pouco. E eu já vi gente reclamando da faixa de pedestre, de estar colocando tijolinho, porque o paralelepípedo é tombado. Olha só, tem cada coisa que a gente... E esse tijolo, além dele ser muito bonito, ele te dá acessibilidade. Ele é mais acessível. Se nós compararmos essas que estão sendo construídas recentemente, ela dá total acessibilidade para o cadeirante, para o deficiente físico. Eu já vi, por exemplo, cadeirante atravessando sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, nesse tipo de faixa. Porque é uma faixa elevada, mais acessível. Ela é acessível, ela é totalmente nivelada. Então, assim, ela é própria mesmo para pessoa com pouca limitação ou nenhuma. Se você fizer um elevado de paralela, ela vai ficar irregular.
E o que é indicado nos grandes centros, em cidades, em países desenvolvidos, você vê, ela é feita desses tijolos, que são acessíveis mesmo. Não tem manutenção. Pois é, e, aliás, essas faixas acessíveis dessa forma aí começou no primeiro mandato, né, do O William é um pioneiro na construção de faixas. Depois do William, na gestão do Cezinha, eu não lembro de ter ampliado essas faixas, né? Parece que não Ô Marcos, deu uma parada, agora que tá voltando. Essas de tijolos foram 100% as que estão construídas, foi feito no primeiro mandato do William, no ano de 2009 a 2012, né? E agora nós estamos retornando de novo em 2017 com a construção de novas faixas. O que eu acho que é muito importante essa questão dessas faixas. E atendendo já a acessibilidade. Né? Até o que tem sido colocado também nas calçadas, né? Que é aquele relevo que tem na calçada. Inclusive na Praça Santa Rita, essa reforma que o Colégio Carmo fez lá, a frente da escola está sendo toda com acessibilidade para deficiente visual. Se você observar lá a calçada, ela foi cortada e está sendo toda orientada para o deficiente visual. Muito bom. Quem dera, né, o centro todo da cidade pudesse ser mais acessível. E a iniciativa própria da instituição de ensino, né, que outras pessoas abracem a ideia. O município, quando possível, nós vamos começar também a estar ampliando esse número de calçados, porque esse povo nosso que tem dificuldade tem que ter um carinho especial. Numa época de crise, se as empresas puderem ajudar, né, facilita. Né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Bom, deixa eu já colocar algumas participações aqui. O José Luiz Nardotto, boa tarde, Marcos e Bruno. Marcos, por favor, divulgue a doação de sangue na Policlínica Municipal de Cataguás, amanhã de 7h30 até as 14 horas. Desde já agradeço. Para você que está nos ouvindo na Brilho, é hoje, tá? Porque o programa repete no dia seguinte. Então, se você está nos ouvindo na quinta-feira, então a partir das 7h30 até as 14 horas é a doação de sangue na Policlínica. Inclusive, você pode, se estiver nos ouvindo pela Rádio Brilho, você pode, terminando o programa aí, acaba de ouvir, já pode dar um pulinho na Policlínica lá para poder fazer a sua doação de sangue, né, Bruno? Isso aí. A Neide Silva está dizendo aqui, mas aqui no Beira Rio, ninguém tem quase que ameaçar para poder atravessar. Por favor, nos ajude. Isso mesmo, ali muito acidente, né? Naquela região que eu falei. Neide, quem tem me cobrado muito a construção de faixas de pedestre aí é o vereador Mauro Ruela. E desde o ano passado que ele vem pedindo isso, nós estamos com uma preocupação muito grande com o bairro Beira Rio, e eu faço um compromisso com vocês aí do bairro Beira Rio. A próxima que for construída de tijolinhos com recurso do município, a próxima vai ser no bairro Beira Rio. Que bom. Eu não posso falar com doações de outras empresas que podem sair primeiro, mas com recurso próprio, com o nosso recurso, vai ser aí no bairro Beira Rio. Em vários pontos já tem, o projeto já está pronto já pela Secretaria de Obras. O próximo bairro a ser contemplado com recurso do município vai ser o bairro Beira Rio, a Veríssimo Mendonça. Bom, o Gil Martins, ele está dizendo aqui, Bandeirantes, Colinas, próximo ao Lar São Vicente, o morro tem uma placa de proibição, contramão, ninguém respeita. Teria como reforçar sinalizando o local mais ainda? Ô Marco, a sinalização ela é universal. Né? Em qualquer lugar do mundo é a mesma placa de sinalização. Então, o que é proibido aqui, o símbolo é o mesmo em qualquer lugar. O que falta, nesse caso, é respeito da pessoa que está usando a via. Aí não existe uma placa diferente, maior. Inclusive, existe um tamanho que fala o Código de Trânsito Brasileiro, tem que ter 70/50, refletiva. Então, assim, a placa está dentro dos padrões nacionais e internacionais. É o condutor que tem que respeitar a sinalização. Né? Se ele não respeitar, fica difícil. A menos que ele trombe com um policial ali na hora que ele estiver fazendo isso. E esse lugar que ele está falando aí, que liga o bairro Colinas, é muito perigoso. O morro ele tem uma aclividade muito grande. E quem chega no topo dele, você não tem visibilidade nem de quem está subindo, nem de quem está descendo. Então, quem não está respeitando a sinalização, ele está assumindo o risco. Ali, então, agora é mão única para quem está indo para o Colinas ou quem está vindo para o Bandeirante? No caso, ele só desce, ele não sobe. Ele é proibido. É o último morro que liga ao bairro Colinas. Parece que é pouco tempo agora. Não, foi o ano passado que nós colocamos essa placa lá. A gente vê que várias ruas da cidade acontecem, principalmente em bairros, né, Bruno? Você vê lá na Vila Reis ali, por exemplo, na Fernando Peixoto, que é mão única também. Inclusive, eu acho que aquela mão ali ficou para a direção errada. Acho que devia ser na outra direção, mas tudo bem. Eu já cheguei, minha mãe mora lá, então já cheguei ali várias vezes, já vi
as pessoas passando na contramão. Eu acho que, infelizmente, Quando- se o condutor não respeita... fica Quando é feita a sinalização, Marco, geralmente as pessoas daquela rua são ouvidas para saber qual que é a maior necessidade deles. Então, assim, se o movimento dela é o contrário, foi porque teve interesse das pessoas que ela só descesse. Eu conheço essa rua, ela é bem sinalizada, proibido o sentido de quem está indo, né, daqui da ponte para lá, ela só desce. Tem regulamentação de velocidade, tem redutor de velocidade, mas hoje, infelizmente, o que falta é o respeito. Se a pessoa verdade. respeitar, não tem problema algum. Ali eu falo que ela eu não sei porque que a população escolheu ela. Parece que ela só vem pra rua, não é isso? Ela vem em direção ao centro. Isso, ela só desce. Isso. Só em direção ao centro. Mas você vê, por exemplo, se a pessoa estiver saindo de uma residência ali e quiser ir num comércio lá próximo à subida ali do BNH, por exemplo, que é o centro ali, vamos dizer, da Vila Reis, né? Ele tem que dar toda uma volta na rua para poder ir lá. Mas, infelizmente, não tem como ter tudo, né? Não, mas se fosse pro outro lado, ele tanto iria ali para o miolo da Vila Reis, quanto também poderia sair para o centro, que aí poderia subir o morro e pronto, chegava, quer dizer... Então, mas teria essa seria mesma dificuldade mais quem fácil. mora um pouco mais para baixo, que quisesse ir para o bairro Pampulha, por exemplo, ele teria a mesma justificativa. Então, é muito difícil quando você mexe com trânsito, porque para você regulamentar, você tem que ouvir bem a população, as pessoas que usam aquilo ali o dia a dia, porque ali é um movimento muito restrito. Eu estou para te falar que mais de 90% do movimento ali são exclusivos dos moradores. Só vai ali mesmo quem precisa ir, são os moradores, ou parente, filho, ou mãe, né? Então, assim, procura ouvir as pessoas para a gente poder atender a necessidade daquela comunidade ali. Bom, o Ivanildo Bento, ele está dizendo aqui, boa tarde, Marcos, boa tarde, Bruno. Boa tarde. Olha, eu tenho observado aquelas placas que indicam a direção dos bairros, que umas sempre estão viradas e outras estão nem no local, outras não estão nem no local, então não sei se vocês observaram isso. Essa placa que o Ivanildo deve estar se referindo ali na Praça da Estação, em frente ao Hotel Cooperão e em frente ao antigo Mercado Dino, que eu achei logo de Resende, parece ali. Essa nós já até viramos ela, essa do Resende foi virada ontem. E a do Cooperão, por orientação da Defesa Civil, ela não está totalmente presa ao solo. Quando o vento é muito forte, ela vira por causa de desabamento. Então a gente tem uma orientação da Defesa Civil que ela tem que ficar mais ou menos presa, a parte superior dela, no caso do vento muito forte, para ela poder ir, porque ela está debaixo de uma alta tensão. Aquele poste deveria ter sido colocado um pouco mais para trás de orientação. Então ela já assim, é mais frouxa mesmo. Isso, mas vai estar pedindo para voltar. Inclusive ontem voltou a do Dina. Eu não sabia que essa estava virada também não. Mas amanhã eu já peço os meninos que trabalham conosco lá para estar providenciando ela no lugar certo. Legal. Bom, mudar um pouquinho de assunto. Na verdade, tem a ver com trânsito também, mas não tem nada a ver com placa mais. Com relação à licitação, parece que vai ter, né? De mototáxi, de táxi, como é que é? Ou só táxi? Ô Marcos, amanhã, inclusive, foi muito bom você lembrar. Amanhã, às 9 horas da manhã, nós temos uma licitação. Nessa quinta-feira. Isso, amanhã. Isso, nessa quinta-feira, dia 3, né? Às 9 horas da manhã, uma licitação de táxi, né? São 3 vagas que estão sendo licitadas, sendo 2 vagas na Avenida Astolfo Dutra, próximo ao Mercado Moraes, e uma vaga na Praça Rui Barbosa, onde o lance mínimo é a partir de R$50 mil. Né? Acontece amanhã, às 9 horas, lá no Paço Municipal. Tá. E a do 3 mototáxi, isso, a do mototáxi também foi divulgada agora de cabeça, eu não lembro a data dela, mas o processo já foi feito, já foi liberado, já foi divulgado no Diário Oficial do município, né, no Jornal Cataguases. Agora, precisamente, eu não sei te falar, mas ela está próxima de acontecer, a licitação do mototáxi. Então, mas eu tenho observado, por exemplo, que mesmo tendo mais licitação de táxi, parece que fica a critério do taxista, se eu estiver errado, você até me corrige, mas fica o critério do taxista a hora que ele quer trabalhar. Eu acho que deveria ter um plantão nesses pontos de ônibus, por exemplo, sábado e domingo, às vezes domingo ou fora de horário. É difícil, às vezes, você achar um táxi na cidade. Parece que todo mundo quer trabalhar no mesmo horário, que é o horário que talvez seja mais rentável, não sei. Ô Marco, nós não estamos tendo muita reclamação da falta de táxi, não. Então, assim, tá sendo um caso isolado. E existe a lei do municipal que fala que cada taxista tem que trabalhar no mínimo 8 horas por dia. E sendo que cada taxista tem um auxiliar. Mas não tem, mas o horário é livre, ele que escolhe. Isso, o horário é livre, é 8 horas diárias.
Mas você não acha que poderia, até para poder ter um atendimento melhor para a população, ter uma escala, igual, por exemplo, tem farmácia de plantão. Poderia ter um taxista de plantão também em cada ponto, ou um ponto ou dois de plantão com um taxista pelo menos, para atender todos os horários. A gente vê horário que não tem ninguém em ponto nenhum. Ô Marco, nesses últimos acontecimentos que tem tido com relação à licitação, assim, eu tô tomando agora de surpreso, porque a gente não tem ouvido falar mais em falta de táxi. De um ano para cá, houve essas licitações e assim, os pontos estão ficando cheios. Vou passar até a observar mais aos finais de semana, sábado, domingo. Inclusive à noite existe os plantões, a rodoviária sempre tem táxi. Aqui a Praça da Estação tem um ponto tradicional, que é aquele 1070 ali no início do calçadão, sempre tem táxi também. Esse do Mercado Moraes, ali na Avenida Astolfo Dutra, essa parte central, ela fica bem assistida. A Praça Santa Rita. Então, assim, a gente pode até procurar ver, fazer uma escala, lançar no site da prefeitura, ver quais são os pontos que estão realmente de plantão. Existem várias divulgações nas redes sociais de taxista. Então, assim, eu estou até surpreso com a sua fala com relação à falta de táxi, porque assim, não está chegando até nós essa reclamação de falta de táxi, não. Já aconteceu várias vezes comigo. Sábado, por exemplo, vários sábados já, porque geralmente eu preciso, às vezes, de usar o serviço e sempre no mesmo horário, por volta de 8 horas da manhã, 8 e pouquinho, e não acha táxi aqui na área da estação, aqui, por exemplo, não acha. Ainda mais nessa parte da manhã, por exemplo, ali, o ponto do Bahamas, que sempre tem táxi. O da Governador Valadares está sendo muita coincidência de estarem todos trabalhando nesse mesmo horário. Porque se fosse sábado à noite, até poderia ficar em dúvida, mas na parte da manhã é bem movimentado. A gente tem visto, por exemplo, mototáxi na Praça Catarina, tem bastante, entendeu? Agora, também não existem muitos pontos de mototáxi, né? São poucos pontos. Hoje nós temos regulamentado pelo município 3 pontos de mototáxi, sendo um na Chácara Dona Catarina, um na Rua Anísio Fonseca e outro na Praça Rui Barbosa. Então são 3. São 3 pontos. E à noite existe um ponto rotativo em frente ao shopping da estação. E essa licitação que vai ter de mototáxi, já tem para qual ponto vai ser? Vai ser criado um ponto aqui na Visconde do Rio Branco, próximo a Bahamas, perto das Casas Bahia. Então vai criar um ponto a mais. Já no processo licitatório já está falando, direcionando onde que vai ser o ponto. Ali próximo às Casas Bahia. Bom, existe uma outra coisa que está chegando na cidade também, uma novidade, que já existe nos grandes centros, né? Em Cataguases nem é o Uber, mas é um aplicativo semelhante ao Uber que está chegando aqui na cidade, já está funcionando. E como é que está sendo a regulamentação disso aí, Bruno? Só corrigindo, ainda não está funcionando. A plataforma que deu entrada junto ao município chama MocCar. Ainda é uma coisa nova, onde existem várias leis federais. Já usou. Isso. Mas de maneira irregular. Né? Ainda não. Você me perguntar hoje quantas pessoas são cadastradas, se tem cadastrado, eu vou te falar com você que não tem. Porque não estão cadastradas ainda pelo município. Existe quem vai regulamentar essa plataforma, esse atendimento é o município de Cataguases. Mas já foi feita uma lei já, né? Existe uma lei federal e existe a lei municipal. Já foi aprovada. E já foi aprovado pela Câmara. Só que tem os requisitos que as pessoas que vão pleitear esse atendimento têm que seguir. Então, até agora, formalmente mesmo, pedidos que estão funcionando, já houve pedido, mas que ainda não está atendendo à exigência do município, que ainda não está credenciado junto ao município. Pode ser que amanhã a pessoa adeque à necessidade que o município exige para as pessoas poderem concorrer. Porque o que acontece, Marcos, falar agora como cidadão, como cataguasense, você faz todo um processo licitatório para o táxi, né? Onde nós tivemos táxi aí que saiu por mais de 100 mil reais, a pessoa paga em 10 pagamentos, e eu não acho justo perante aos taxistas o aplicativo chegar de qualquer maneira. Então tem que ter uma regulamentação. Não acontece vários casos de abuso sexual, de sequestro nesses supostos de motoristas de aplicativo. Não estou falando que vão ser esses motoristas, mas tem que ter o município tem que ter uma segurança com quem nossos usuários vão andar, vão ser transportados. Então tem que existir um cadastro. Para aceitar também o cadastro da pessoa, parece que ele tem que mandar antecedente. Isso, é muito disciplinado. Só que o município ele tem que ter um controle para saber quem são as pessoas que estão prestando esse serviço junto ao município. Talvez mais também com relação aos veículos que são utilizados. Isso, aos veículos que são utilizados, quem são as pessoas, né? Você tem que ter uma segurança. O município não pode conceder uma licença
segurança sem conhecer, sem ter a documentação da pessoa que vai transportar os nossos municípios. Então, tem que ser uma coisa feita com muita segurança, com muito zelo. É uma realidade que está aí, eu acho que não, vai acontecer mesmo, mas tem que acontecer, isso, dentro da regularidade. Ah, tá. Eu acho até que os taxistas deveriam se modernizar e colocar um aplicativo para eles. Já existe um aplicativo para os taxistas, não sei se Cataguases parece que eles não usam, mas já existe já em grandes centros o aplicativo dos taxistas. Porque hoje a pessoa quer agilidade, ou um aplicativo, ou se tivesse um 0800 que pudesse acionar e tivesse uma central que pudesse direcionar o táxi que estivesse mais próximo, entendeu? Isso tudo pode ser Sim, feito, lógico. Não é inclusive o usuário que já existe hoje, né? O usuário, além dele querer uma agilidade, ele quer um preço acessível, né? E esses aplicativos trabalham com um preço bem menor do que o taxista. Talvez é porque tenha menos despesa, né? Não tem um custo tão grande como tem um taxista, de pagar um alvará, de participar de uma licitação. Por isso que eu digo que o município tem que regulamentar para não ficar uma carreira muito desleal com os taxistas. Nós queremos o atendimento, a população tem que ser atendida, as pessoas precisam trabalhar. Para regulamentar então o aplicativo na cidade? No entendimento do município, é essa plataforma que vai ser utilizada, cadastrar junto ao município. Só isso. A plataforma. Isso, que vai ser usada para a gente ter o controle dos trabalhadores, né, dos motoristas que vão estar credenciados junto a essa plataforma. Ah, tá. Existe... Quem cadastra é a plataforma, mas quem regulamenta é o município. Entendi. Então vamos ver como é que isso vai acontecer, né? O Ivanildo Bento, com relação às placas, ele está dizendo que também ao lado do Clube do Remo também, as placas parece que ficam viradas. Tá, eu vou dar uma olhada lá no Clube do Remo, não estou lembrado. Ele está dizendo também que já usou o aplicativo e gostou. Tá? A Neide Silva também, com relação aos táxis, está dizendo, é verdade, já aconteceu comigo, não achei perto da rodoviária. Então, quer dizer... Na rodoviária, até o ano passado, tinha um número reduzido de taxistas. Houve um preenchimento de mais 2 vagas lá. E assim, nós não estamos tendo mesmo nenhuma reclamação com relação aos táxis da rodoviária, não. É novidade. Ah, tá. Bom, teve também, há pouco tempo atrás agora, teve uma semana, né, de prevenção, não é isso? Isso aconteceu, foi a Semana Nacional do Trânsito. Semana Nacional do Trânsito. Foi semana passada? Foi semana passada. E nós tínhamos até um evento agendado com a Polícia Militar, ia ter uma blitz educativa, mas culminou que teve uma apreensão de uma quadrilha que a Polícia Militar, que acabou prendendo. Teve um dia que choveu. Então, assim, ela foi... Isso, foi ainda graças a Deus, né, que a polícia está atuando e dando o respaldo para a sociedade. Queria até parabenizar o Major William e o Tenente Marinato, que está à frente dessas operações, e que nós vamos estar agendando agora para a semana que vem, para estar panfletando aqui no centro da cidade e fazendo as blitz educativas com relação à conscientização dos motoristas. Então ainda vai ter essa ação que aconteceria na semana passada, vai acontecer. Isso, vai acontecer. Porque houve esse contratempo, né? Que a prioridade deles foram a segurança da nossa população, que aprendeu aquela quadrilha. Então foi reagendada e nós estamos afirmando para marcar para a semana que vem. O dia e o horário direitinho a gente vai divulgar. Muito bom. Bom, o Pedro Paulo Russo, ele está dizendo aqui, está fazendo uma reclamação, dizendo que qualquer pessoa que venha visitar a cidade não consegue andar na cidade, não tem placa de bairros e nem de ruas, e muito menos dos pontos turísticos da cidade. Eu estou ouvindo uns foguetes aqui, engraçado, tem uma lei... Existe uma lei municipal. Mas é aquele negócio, tem lei que pega, tem lei que não pega. Tem uma pessoa uma vez que me falou que lei é igual ponte, você passa por cima, passa por baixo, então quer dizer... Interessante. É o brasileiro, né? Vai entender. Então ele está dizendo que, o Pedro Paulo Russo está dizendo que qualquer pessoa que vem visitar a cidade não consegue andar na cidade, não tem placa de bairros e nem de ruas, e muito menos dos pontos turísticos da cidade. Você concorda com ele? Como é que está sendo essa questão das placas? Marcos, existe assim, hoje não é uma característica apenas do município de Cataguases, já não existiam essas placas, né, e nós estamos tendo muita dificuldade para estar reestruturando as que nós já temos, e para estar adquirindo novas é mais difícil ainda. Existe todo um processo, mas as de bairros nós temos colocado assim, várias placas em algumas casas de esquina, com o nome da rua, o CEP daquele bairro ali, mas nós sabemos das dificuldades, sabemos das nossas necessidades, mas infelizmente com a falta de recursos você não consegue fazer tudo. Sabemos que a demanda é grande e a falta de repasse, ela compromete toda a infraestrutura do município, né? Desde de uma varrição de rua, uma coisa mais simples, a uma grande obra de construção de um posto de saúde, de uma creche, de uma escola, que quando você mexe com a situação financeira, não existe uma varinha mágica que você consegue resolver todos os problemas. Sabemos sim das dificuldades,
tentamos atender no máximo possível, mas infelizmente estamos esbarrando na falta de recursos. Não é sempre uma justificativa, não tem dinheiro, usa a criatividade. Mas só que a criatividade também ela tem um custo. Porque nós não temos essa matéria-prima, não temos uma fábrica de fazer adesivo, não temos uma fábrica de fazer chapa, mas na medida do possível nós estamos procurando atender sim e valorizar os nossos pontos turísticos para trazer turistas para a nossa cidade. Isso movimenta a economia, traz pessoas de fora, isso é interessante. Bom, a gente sempre esbarra na questão financeira, a gente sabe que realmente isso aí é um problema que não só Cataguases, mas vários municípios de Minas e até do Brasil têm enfrentado. Agora, eu sei que tem uma intenção do município também em municipalizar o trânsito. Isso pode trazer recurso também, né? Isso, ser aplicado no próprio trânsito. Isso, acontecendo a municipalização, você consegue ter investimento sim para sinalização, né? Você consegue criar uma rotatividade maior das vagas de trânsito, você resolve assim, 80% do problema do trânsito. Você sabe que pé que está isso, essa questão da municipalização? Você não, não, nós estamos andando, o convênio agora acabou de ser reafirmado há uns 3 meses atrás com relação que existia aquela conversa que a polícia não podia multar, não podia recolher, então nós conseguimos acabar com isso, conseguimos reafirmar esse novo convênio, só que é um processo lento de licitação, porque você tem que abrir um processo, ver a empresa que vai fazer o estudo, só que para você fazer isso você tem que ter um orçamento, eu tenho que comprometer um orçamento, então sem o orçamento eu não posso criar mais uma despesa para o município. E hoje nós temos várias prioridades onde a administração enxerga que nós precisamos, sim, fazer o processo da criação do rotativo, mas nós temos outras prioridades. O projeto está pronto, nós estamos procurando um convênio, em breve deve acontecer a publicação do edital da empresa que vai vir fazer o estudo de viabilidade das vagas. Vai ser implantado, então, a Zona Azul, né? Que sim. Já tem esse projeto com a Anísio, inclusive, comigo, o prefeito William esteve aqui também. Mas aí, nesse caso, esse dinheiro arrecadado com isso daí vai ser utilizado no trânsito. Isso, ele é investido diretamente no trânsito, na construção de faixas, na pavimentação, na sinalização. Aí, se Deus quiser, a gente vai conseguir resolver, porque você vai ter recurso. Porque não adianta você tentar fazer se você não tem dinheiro. Nós estamos no meio de um processo do transporte coletivo. O processo está na última fase já está chegando na parte das audiências que vai ser concluído, o estudo já foi pronto, né, ele vai ser entregue e apresentado para a população de Cataguases. Então, assim, o município, a nossa administração tem feito, só que existe todo um processo, as coisas não acontecem, não abre o processo hoje e acontece amanhã. Então, assim, os estudos estão sendo feitos, o processo está em andamento e as coisas estão acontecendo, sim. O próprio fato de já estar em andamento essa questão da municipalização significa que o município não está de braços cruzados. Sim, nós temos interesse em fazer, o estudo está, assim, o estudo para contratação está pronto, tem que lançar o edital para contratar a empresa que vai fazer o serviço. Só que a gente não pode lançar um edital sem ter um recurso para pagar. Deixa eu aproveitar que você está aqui, até para você esclarecer para muitas pessoas, que eu já vi gente reclamando em rede social, em rádio, em vários locais. A Catrans coloca proibido estacionar num lugar, ou então vaga de idoso num lugar, depois tira aquela vaga, leva para outro lugar. Como é que funciona isso aí? Como é que é a logística dessas vagas? Como que são criadas essas vagas, tanto de idoso como deficiente? Vaga, por exemplo, exclusiva para motocicleta, não sei se tem também, algumas cidades tem isso, né? Existe no código. Como é que aqui em Cataguases está sendo visto? Ô Marcos, hoje, infelizmente, a gente vê muito do lado da poluição visual. Mas vamos falar primeiro nas vagas do idoso e do deficiente. A legislação, o Código de Trânsito fala o seguinte: 5% das vagas são destinadas aos idosos e 2% destinadas ao deficiente físico. Então, se de acordo com a demanda e com a necessidade, com os pedidos, a gente tenta implantar de acordo com o que as pessoas precisam, ao redor do centro da cidade. Por exemplo, na Praça Rui Barbosa, nos últimos 60 dias, nós colocamos 3 vagas de deficiente físico na Praça Rui Barbosa. E colocamos uma de idoso, aumentamos uma próxima ali ao Itamar Segurador, em frente ao cartório, que são os pedidos das pessoas. E a única placa de idosos que nós removemos que ela vai ser implantada o mais rápido possível, foi ali próximo à estação, no ponto de táxi. Por quê? Quando houve o processo estatório para o táxi, aumentou mais uma vaga. Então, se tivessem todos os táxis parados ali, não tinha lugar para os 7 táxis. Então, tive que aumentar uma vaga. Aí que nós removemos uma vaga de idoso, que tinha no ponto de táxi, no ponto final do ponto de táxi ali, e nós vamos colocar ela em frente ao museu. Inclusive, era uma, nós vamos passar para 2. Em frente ao museu. Foi a única vaga que nós removemos. Não existe nenhuma outra.
Então, mas esse 5%, ele é baseado em uma rua, em uma É quadra? baseado em rua. Como é que é? Em rua. É, por rua. Então, cada rua, vamos supor, se a rua tem 100 vagas, 5 vagas tem que ser destinada a idoso e deficiente? A idoso e 2 para deficiente físico. 2 para deficiente. Isso. Ah, tá. E geralmente a gente tenta atender nesses lugares mais próximos, porque tem um lutador, um guerreiro com relação à causa dos deficientes, principalmente os condutores, que é o Zé Pio. Verdade. E ele tá sempre pedindo, sempre solicitando, inclusive essa da Praça Rui Barbosa, que foi colocada por último agora, próximo ao relógio ali, foi um pedido dele formal, insistiu que nós dá para colocar, porque quando ele não pede para ele pede para as pessoas que usam. E ele, assim, é um dos poucos que vai lá e fala assim, Bruno, tá precisando nesse lugar, existe uma necessidade nessa outra área. Então, de acordo com esses pedidos, e em alguns bairros também, nós temos colocado. É só solicitar. Então, a gente tem um carinho muito grande, tanto com o deficiente físico quanto com o idoso. Ah, sim. Então não tem esse negócio de, tinha uma vaga e retirou a vaga. A única que teve foi essa que vai ser colocada um pouco mais atrás. Isso. E vai ser ampliada de 1 para 2. Ah, tá. E com relação à motocicleta, a gente vê que um dos problemas para estacionar na cidade é que às vezes uma motocicleta para numa distância, a outra para, vamos dizer assim, ocupa metade da vaga de um carro, e aí você fica 2 motocicletas ocupando às vezes uma vaga que talvez caberia 3 carros. Como é que faz isso aí? Ô Marcos, por exemplo, ali na parte central, quase em frente à Caixa Econômica Federal, tem um lugar ali exclusivo para moto. Então não para carro. Mas causa uma poluição visual muito grande, porque assim, eu não consigo proibir a moto de parar. Por exemplo, eu crio uma vaga só para moto, beleza. Eu separo lá 50 metros para moto. Lá na frente eu não consigo colocar uma placa só para carro ou proibir moto. Fica uma coisa muito pesada. Porque por exemplo, nada proíbe a moto de parar num lugar que não é proibido para ela. Senão eu teria que proibir em vários pontos. Por exemplo, lado da estação, aquela parte do Hotel Vilas. Já pensou se eu colocar uma placa ali proibido para a moto de tantos e tantos metros? Ou se eu pegar o longo da rua todinha, assim, causa uma poluição muito grande para o número de placas de sinalização. O que a gente pede mesmo é a consciência do motociclista, não do motoqueiro, né? Que ele use a vaga dele com mais responsabilidade. Porque acontece muitas das vezes também, a gente como condutor observa, às vezes tem 5, 6 motos paradas. Aí sai 4. Fica uma moto apenas parada. Aí a pessoa fala assim, poxa vida, aquela moto tá parada ali justamente no meio. Mas só que antes, há 1 hora atrás, tinha 5, 6 motos paradas ali. Só que os outros foram saindo e ficou só uma. Eu digo que nem foi por maldade do condutor, porque quando ele chegou, não existia aquele número, aquela vaga daquele tamanho. Aí é uma peculiaridade que isso acaba acontecendo e que eu já presenciei isso. É isso mesmo. Bom, finalizando aqui essas participações, a Maria Jurema Bonato, ela está dando uma boa noite para a gente e te dando os parabéns também. Jurema, boa noite. O Ivanildo Bento dizendo que Leopoldina, se ele não se engana, já implantou a faixa azul por lá. Eu acho que já implantou mesmo. Aqui também já deve estar já eu vi uma reportagem de Leopoldina implantou. Eu não sei se está realmente funcionando, se está homologada, se já estão cobrando. Mas a nossa, o Ivanildo, ela está caminhando, né? Se Deus tudo der certinho, até no final do ano esse edital já está pronto para ver se o ano que vem a gente concretiza a realização da implantação da faixa azul dentro do município. Bom, tem um TAC do município com relação à ponte nova, né? A ponte de concreto que a gente tem aqui. E obriga agora essa fiscalização direta ali. Como é que está sendo feita pela Catrans essa fiscalização? Marco, nós estamos nos desdobrando para poder estar atendendo lá. Isso acaba comprometendo o nosso serviço, né, diário de implantação de placa, de revitalização, onde nós temos os servidores que estão lá monitorando a ponte. Tem pessoas junto dos secretários de serviços urbanos disponíveis pelo Zé Ângelo. Tem 2 disponíveis pelo Zé Ângelo e 4 da Catrans lá, ficando lá 24 horas por dia junto à ponte, orientando e não deixando com que atravesse caminhões acima de 16 toneladas. E nós estamos tendo também o apoio da Polícia Militar, porque hoje, como todo mundo sabe, a Catrans não tem esse poder de polícia. Cabe à polícia a notificar esses veículos que estão cometendo essa infração de trânsito, porque ela está devidamente sinalizada nas cabeceiras, nas ruas que dão acesso, nos trevos. Se tiver um fiscal da Catrans e passar um veículo pesado, ele pode multar, né? Ou mandar a multa para a polícia. Não, a gente não tem esse poder de polícia, né? Você não pode anotar a placa e falar... Assim, poder até pode, mas eu não sei até onde que vai o compromisso da polícia com relação, porque quem pode aplicar tem que ser um agente de trânsito, e a Catrans não é agente de trânsito. Né? Quem tem esse poder mesmo de polícia, então, de multar,
militar é a polícia militar. Uma coisa que é a necessidade de municipalizar o Isso trânsito. aí sim. Aí você cria o agente de trânsito, você pode identificar assim. Só que permanentemente nós estamos tendo o apoio da polícia, do sargento Valdeci, do sargento Souza, estão sempre com a gente lá, estão se dando esse apoio, mas a intenção nossa não é multar, é fazer com que os caminhões voltem, né, e respeite a sinalização. Então, se tem alguém da Catrans na ponte, e de repente vem um caminhão pesado, ele tenta parar ou ele deixa aí? Não, ele para o caminhão e solicita que o condutor, né, vai saber para onde que ele vai e orienta ele a seguir o outro caminho, porque não pode passar pela ponte. Se ele mandar parar o condutor seguir, aí ele... Não, mas geralmente eles param, eles respeitam sim, eles param. Ah, tá. E já tem mandado voltar, então. Sim. Já tem vídeo circulando aí no Facebook de caminhão retornando. O Ivanildo Bento está dizendo aqui, Bruno, por gentileza, não deixe de cobrar dos responsáveis pela licitação dos ônibus uma porcentagem de ônibus climatizados, pois a cidade é muito quente. Isso, o estudo está apontando justamente isso aí, os ônibus com uma porcentagem dos ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi. Então, o estudo está apresentando isso tudo, só que a gente não pode esquecer que isso tudo impacta diretamente no valor da tarifa. Então, eu acredito que o estudo não está totalmente concluído e está em fase de acabamento, de finalização, mas eu acredito que uns 30%, no mínimo 30% da frota vai estar equipada com ar-condicionado, com Wi-Fi. Eu acho que só de fazer licitação já vai ser um ganho imenso, porque vai ter esse aplicativo também para você saber onde... Vai otimizar o transporte, trazer mais qualidade para o usuário. Eu acho que só de ter licitação já vai ajudar bastante. E de repente a gente não sabe se vai aumentar, mas pode até diminuir o valor da tarifa. Isso porque assim, o que a gente quer fazer? Um transporte público com mais qualidade, com menor preço e otimizar o transporte. Por exemplo, eu até disse aqui da última vez, se eu estou dentro da minha casa agora, pelo meu aplicativo do meu smartphone, eu consigo saber em que local aquele ônibus está passando naquele momento. Então eu posso chegar no ponto no horário que ele vai passar, né? Existe controle certinho de saber onde que ele está, para onde que ele vai, qual que é a rota. Então, isso traz segurança e conforto para o usuário. Bom, Bruno, eu quero te agradecer muito por ter participado com a gente aqui hoje. Deixar aberto aí, às vezes, alguma coisa que você gostaria de falar também, que ainda não foi dito, né? De repente, às vezes eu não consegui perguntar, nem ninguém também perguntou aqui pelo Facebook, então fica aberto aí para você. Marco, não, a gente gostaria mesmo de agradecer a participação, a gente tendo a oportunidade de ser convidado aqui, né, e se os horários coincidirem, é sempre uma satisfação muito grande vir aqui, dar um respaldo para a população, a gente tem todo um respeito, a gente trabalha para a população, e saber que a Catrans está lá de portas abertas, nós estamos ali na Rua Gama Cerqueira, número 70, no antigo Pronto Acordes. O nosso telefone lá é o 3429-2599 e estamos à disposição tanto dos usuários quanto do seu programa para qualquer dúvida, esclarecimento, a gente está lá de portas abertas para poder atender a todos. A pessoa não precisa ir para o Facebook reclamar, ou pode ligar para a Catrans, ou por que o sinal não entrou ainda, o que está acontecendo? Existe também uma coisa muito eficiente que nós usamos, o nosso e-mail lá, catranscataguases@gmail.com, tudo junto, minúsculo, né? A gente dá a resposta imediata lá no mesmo dia que a pessoa faz a solicitação, a gente explica os atendimentos. Então, assim, estamos lá à disposição, tem uma equipe muito boa que trabalha conosco lá, que é a Vânia, que é a fiscal, que é o Rogério. Nós estamos todos os dias ali pronto para atender. Pois é, você vê que o tempo que a gente ficou aqui, a gente falou praticamente de quase todos os assuntos envolvendo o trânsito na cidade, pelo menos assim, com relação às principais reclamações. Então, se a pessoa procurar se inteirar, ela não vai ficar aí ligando para a rádio, reclamando. Porque às vezes as pessoas falam, aí às vezes a gente não tem tanto conhecimento das redes sociais, não fica tanto ligado nos rádios, porque aí você fala assim, oficialmente eu não tenho isso lá, a pessoa às vezes reclama, mas não vai no setor ou não reclama diretamente no setor. Uma pessoa reclama com a outra ou reclama no conforto ali do Facebook, porque no Facebook nós temos vários doutores, médicos, né? Juízes, advogados. Hoje é dia, aliás, né? Então, assim, nós estamos lá de portas abertas para atender todo mundo. Bom, muito obrigado, Bruno. O Ivanildo Bento está dizendo aqui, Marcos, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço para você e outro para o Bruno. Fiquem todos com Deus. Nós também agradecemos a todos vocês que ficaram conosco até esse horário aqui. Vocês que ainda vão assistir o vídeo que fica agora na nossa fanpage no Facebook, tem lá a opção de vídeos, você consegue visualizar todos os vídeos anteriores do programa Conexão Cataguases. Você que está nos ouvindo pela Rádio Brilho também, muito obrigado. Se você quiser baixar o nosso podcast, tem tanto no site como também nas plataformas do Deezer e do Spotify.
E também no YouTube você pode assistir também. Nós retornaremos amanhã, se Deus quiser, a partir das 17 horas ao vivo no Facebook, né, e no nosso site www.midmineira.com e pela Rádio Brilho sempre às 8 horas da manhã com a reprise do dia anterior. Até a próxima, se Deus quiser.